Hello, super! Sejam muito bem-vindas em mais um dia especial do podcast. Vocês estão nos acompanhando agora nessa nova paleta de cores com muita novidade. E hoje eu tenho uma novidade também para vocês. Quem já me acompanha há um tempo conhece a Jussi Santana e hoje a Jussi Santana vai estar batendo um papo com a Thaís Pagã. Então, nesse podcast especial de hoje, vocês vão ter duas pessoas que eu vou ter o prazer de deixar vocês ouvindo ela. Jussi Santana e Thaís Pagã, elas vão se apresentar para vocês. E para vocês que ainda não ouviu o testemunho completo da Jussi Santana, já clique no nosso link aqui para vocês conferir o testemunho da Jussi. Ela também foi a vencedora do podcast mais assistido aqui do nosso canal e por isso ela ganhou essa entrevista hoje com uma pessoa que ela escolhesse, né, muito especial, e ela escolheu a Thaís. Então eu espero que vocês ouçam. É um tema muito importante que é sobre autismo e muito mais, porque aqui a gente sabe que é testemunho, é história, tudo que inspira e fortifica aí na vida de vocês. Beijo, foi um prazer falar com vocês e boa entrevista. Olá, supers! Hoje nós vamos ter uma conversa com a Thaís sobre autismo. Ela tem um filho autista e nós esperamos que, como o meu podcast chegou a muitas mães, muitas mulheres que queriam ser mães, e era o sonho de ser mães. Para quem já assistiu o meu podcast, para quem não assistiu, vai lá no canal da Ana assistir. E hoje a Thaís vai trazer para nós sobre esse assunto, ser uma mãe atípica. Ela tem um filho com 5 anos e ela vai ter muita informação boa para todas as mães. Então levem esse vídeo o mais longe que vocês puderem, para que essas mães possam ter uma informação que venha aliviar a dor e a busca por um diagnóstico e também superar esses desafios de ser uma mãe atípica. Thaís, muito obrigada, Jussi, muito obrigada à equipe toda por essa oportunidade de estar aqui, de ser um instrumento de conhecimento, de trazer empatia, de trazer um pouco de consolo de que não somos sozinhas. Às vezes a gente pensa que está sozinha, vivendo só aquilo, que é só... Será que está acontecendo só comigo? Na verdade, não. Quando a gente conversa com outras mães atípicas, a gente começa a perceber tantas similaridades. Por isso que é importante a conversa, o diálogo, buscar sempre colocar para fora o que precisa ser dito, não é? Então, Thaís, quanto tempo você está aqui, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos há 7 anos. Uhum. Já. E conta para nós como que você descobriu e como você enfrentou esse desafio que Deus te deu. Uhum. Quando mudamos para cá, viemos buscar, como qualquer outro imigrante, né, a segurança, estabilidade de viver num país tão maravilhoso que é os Estados Unidos. E quando eu tive uma gravidez normal, foi tudo muito novo, né? Não foi nada, não tive referências para comparar uma gravidez ou um nascimento ou mesmo pré-natal com o que eu via no Brasil. Então foi tudo muito diferente, mas foi tudo normal. Vivi a minha maternidade de forma linda, graças a Deus. Deu tempo de avisar a mãe, a mãe chegou para acompanhar tudo, a família também. Com o nascimento do meu filho, foi tudo normal. A gente começou a notar as diferenças a partir dos 18 meses. Por que é tão importante as mães seguirem as idas ao pediatras, para fazer os exames que eles pedem, as avaliações que são solicitadas, para você ver se você atinge, como que está a evolução do teu filho nos marcos de crescimento. E o interessante que é o que se falam, né, que estudos dizem,
autismo não tem cara. Uma criança autista não tem cara de autismo. Não existe isso. Não existe aquela criança assim, aquela tem cara de autista. Não é. São comportamentos diferenciados, né? Quando ele completou 1 ano, estava falando as 4 palavras que eram exigidas nos marcos de crescimento. Ele teve um pouco de atraso para começar a andar, mas até aí cada um no seu momento. Eu comecei a andar com 9 meses, mas acho que foi um pouco ansiosa demais. E menina também, né? Falam que tem essa diferença dos gêneros. Uhum. E a gente começou a notar as principais atrasos quando ele foi para o daycare aqui nos Estados Unidos, que é como se fosse uma creche. Eu fui pós-pandemia, estava louca para voltar ao mercado de trabalho, coloquei ele nessa escolinha, nessa creche, para eu poder sair para trabalhar, e meu marido também. E lá eles fizeram uma avaliação dos 20 meses, que é padrão aqui. E foi trazido para mim essa avaliação, esse questionário, onde o meu filho não atingiu nada daquilo que se esperava para a idade. Uhum. E a gente via que tinha algumas situações ali que não estavam. Meu coração também dizia muito que tinha alguma coisa diferente. Ele falava 4 palavras até 1 ano, depois ele não foi falando mais nada. Não foi falando, não foi se expressando. E a gente achou também, né, é mundo pós-pandemia. Agora ele vai para a escolinha, vai falar, vai interagir, vai socializar. Então tem muito que a gente ouve por fora, o que na verdade a gente precisa procurar no conhecimento a fundo do que é. Uhum. Procurar fontes seguras, porque há muitos dizeres que não são reais e te confundem. E você precisa buscar aquilo que o teu coração está sentindo, não o que você quer ouvir. Existe uma grande diferença do que você quer ouvir e que o teu coração quer que você ouça. E o que eu queria era o que o meu coração estava dizendo. O que eu queria ouvir era o que está acontecendo. Porque a poluição de informações é muito grande, ainda mais com o Google na vida. Com esse questionário que eu tive em mãos, foi um estalo e ao mesmo tempo uma profunda tristeza de o que estava acontecendo. Como que eu podia ajudar meu filho. A primeira coisa que eu fiz foi ir para o pediatra. Pediatra, estou aqui com essa avaliação, o que eu faço, por onde eu vou. O pediatra olhou para mim, assustado, do tipo, tudo isso é normal. São coisas normais, ele vai atingir o que ele precisa. Saí mais confusa do que eu entrei. Porque como que eu tenho um poder de... né, uma pessoa que estudou, pediatra, me dizer que aquilo é normal, sendo que existe essa avaliação dizendo o contrário. Fora você, quanto mãe, né, com a sua intuição de mãe, né? Exatamente. Vivendo a realidade dentro de casa, né? Saí muito decepcionada. Mas também, assim, não impaciente. Passou mais 2 meses, a gente fez os exercícios, a escola estava empenhada em me ajudar com aqueles exercícios para fazer uma nova avaliação. Eu pedi uma nova avaliação e que aquelas questões fossem atingidas. Então começamos a fazer exercícios de subir a escada alternando os pés, escrever com ele, e vi que passou os 2 meses, nada disso mudou. Voltei para o pediatra. Pediatra, de novo, estou aqui, está acontecendo isso, não vi mudanças.
E só que nesse momento dos 2 meses, a minha cabeça já explodiu em buscar informação. Eu já comecei a correr atrás do que é, o que precisa, o que está acontecendo. E eu falei para ele, se tiver algum atraso, eu preciso tomar ação imediata, porque já está com 22 meses. 2 anos e 2 meses. Eu não vou sair daqui sem uma carta de referência para uma ocupacional e uma fono. Mamães estão ouvindo, não desistam. E não importa a barreira da linguagem, não importa o que for. Quando você fala, quando vem esse poder, essa leoa que existe dentro de nós, mães... E toda mãe? E toda mãe, não tem como. Essa foi a minha segunda experiência que eu tive em enfrentar os médicos aqui dos Estados Unidos, porque a primeira vez também, quando meu filho nasceu, 10 dias depois que ele nasceu, ele começou a ter muita cólica. Só que novamente a gente ouvia, não, você teve cólica, teu marido teve cólica, provavelmente você deve ter cólica, deve ter o teu filho em cólica. Algo me dizia que não, era alguma coisa que eu ingeria que não estava fazendo bem para ele. E quando eles pediram quando eu pedi um remédio, passaram um remédio super forte para uma criança que tinha 1 mês de vida. E eu não consegui aceitar aquilo. Eu dava um medicamento para dor para ele, não via melhora. A gente mudava a fórmula, não via melhora. O menino só chorava todo dia, até as 8 da noite, que era o horário que ele dormia. Eu fui num dia, peguei minha mãe, pegamos um Uber, fomos pro médico e falei, eu não saio daqui sem passar no gasto, eu quero um gasto pediatra. E novamente o médico colocou a médica pediatra dele não estava ali no plantão e deixaram bem claro que eu estava exigindo um gasto pediatra. Consegui a consulta, na semana seguinte, e a médica falou, eu acredito que o seu filho tem alergia à proteína do leite. Vamos mudar a sua dieta? Por 2 semanas, cortou-se tudo. Cortou toda a parte de lácteos e de soja. Então eu comecei a comer, comprava todos os produtos, lendo os ingredientes para ver se não tinha soja, se não tinha leite. Meu filho mudou. Comecei a dieta, eu amamentava. Comecei a dieta, em 2 semanas esse menino parou de diminuir o choro. Começou a ganhar peso, coloração da pele mudou. E aí que a médica falou, ele é muito pequeno para fazer um exame de sangue, mas o caminho se diz que aqui estamos certo. Vamos tirar o leite dele. Ok. Então, segui. A alergia do meu filho à proteína do leite sempre ocorreu. Então, foi um dos primeiros... Hoje, conhecendo sobre autismo, já foi o primeiro apontamento. Só que a gente não tinha a informação na época. E foi quando eu dei graças a Deus que eu fiz essa luta pelo meu filho, tão pequenininho, para encontrar uma médica que me desse essa orientação. E com isso foi um divisor de águas e tudo mudou, graças a Deus. A informação na realidade liberta, né? Totalmente, totalmente. E emagreci bastante, mas valeu cada momento, porque ele virou... Nossa, ele dobrou de peso. Foi uma transformação mesmo quando a gente vê a diferença numa dieta. O quanto é importante a nutrição. Temos uma nutrição adequada para o nosso corpo. E a partir daí eu comecei a ver que a luta não pararia ali. Quando eu consegui com esse pediatra as 2 cartas de referências para ocupacional e
fono foi começar a luta com o plano de saúde. Achar espaço, que eu acredito que isso deve ser em todo lugar. Falta de especialistas, profissionais da área, e com disponibilidade, porque a demanda hoje aumentou e os especialistas continuam na mesma quantidade. Por sorte, consegui uma clínica dentro do plano. Em alguns meses ele já começou a receber o tratamento. Dentro do meu condomínio tinha uma fono, então comecei a pagar no particular, então ele teve 2 fonos para dar essa impulsão na fala com ele. E fiquei muito feliz nesse sentido de buscar o tratamento certo, mas ainda assim a luta não parou, não é? As escolas, por mais que as escolas, quando eu digo o daycare, a creche, seja o que for, existe um limitante para eles também. Uma limitação, né, para os profissionais dali, né? Eles não são todas as escolas que estão abertas para uma criança especial. E para eles também não é fácil. Os estímulos são tão grandes dentro de uma creche como essa, principalmente o daycare, eles não estão muito preocupados ali na parte educacional. Eles querem manter as crianças ocupadas, fazendo as atividades. Só que para uma criança autista, seguir ali uma rotina com um monte de criança, com um monte de estímulo, num espaço pequeno, foi devastador. Foi muito difícil para o meu filho. O período que ele esteve nesses 2 daycares. Fora a parte alérgica. As crianças ali estão expostas a alimentos que o próprio daycare dá, que eles não se preocupam muito se a criança tem alergias ou não. E não que eles não queiram se preocupar, né? Porque são várias crianças, né? Não tem como direcionar uma única criança, né? Ou 2 crianças, né? E por mais que você explique, por mais que você fale, é um constante reforço às creches, às escolas. E eu providenciava tudo, sempre foi. Eu mandava a lancheirinha dele com tudo, com os snacks, com o que ele podia tomar, o almoço dele, tudo baseado no que ele podia. E mesmo assim, tinha alguns deslizes. Porque ele era criança, né? E estava com outras crianças, às vezes queria provar o lanche do amiguinho. E também para as próprias professoras, né? Para as cuidadoras ali, dia da pizza. Toda sexta-feira para mim era um aperto no coração, porque a escola ia estar servindo pizza. E você vê uma criança, ele vai estar olhando, mas não se comunica, não. Ele não falava, não verbalizava ainda. Toma um pedacinho só para você experimentar. Ficavam com dó. Só que às vezes a gente tem que seguir numa constância que não é dó. Tem que trabalhar um pouco com a razão nesse momento. Exatamente, o mais importante. E também, para mim, não mudar essa chave de alimentação foi fácil. Mas família, amigos, provedores, entenderem não é fácil. Porque não fomos criados com fazer um bolo sem leite, fazer um bolo sem farinha, fazer um bolo sem ovo. Como que é? Como que é o ponto? Mas porque traz essa memória, a memória afetiva que a gente quer passar por nossos. Essa alegria, mas não vai ser para ele. Para ele vai ser uma inflamação, para ele vai ser uma dor. A gente está trazendo o quê? A emoção que foi para nós, que ficou na nossa recordação. Para ele não vai fazer diferença nenhuma.
porque o que vai acontecer na parte inflamatória do corpo dele vai trazer uma dor. Isso não é legal. Então a gente tem que separar o que foi da nossa história, com a história da nossa, o que a gente vai passar para os nossos, principalmente uma criança autista. As nossas histórias, as nossas realidades não vai se aplicar, a gente não pode jogar a nossa infância para essa criança. Ela é única. Se você conhece um autista, você conhece um autista. Cada autista é diferente do outro. O que se aplica para um, não se aplica para o outro. Então, por isso que eu falo que eles são únicos. Você conhece um, é aquele. Então, por isso a importância de você não transpor aquilo do que foi para você, para aquele ser, que será único. Então, a grande chave ali foi cuidar da nutrição dele. Eu comecei a estudar muito, ler muito sobre livros sobre autismo, principalmente em inglês. Precisei mudar meu vocabulário, aumentar meu vocabulário para poder ajudar meu filho, porque as terapias eram de 30 minutos, o restante era tudo comigo. E eu precisava defender meu filho, eu precisava ver o que elas estavam fazendo com meu filho para poder ajudar. Então eu li muitos livros, muitas matérias. Eu falo até que meu filho me ajudou demais. Eu estudo inglês desde pequena, mas sempre tive um inglês mais técnico por conta da minha carreira. Aprendi muito também essa linguagem mais informal, tendo amigos que falam inglês, mas eu precisei mudar mais, aumentar mais ainda o leque do meu vocabulário, porque os verbos, as palavras são muito específicas. E eles usam terminologias que eu também nunca ouvi na vida. Mas o que você diria, Thaís, para essas mães que não têm o inglês, que não têm esse acesso até o técnico, né, que precisam também dessa informação, porque elas podem também ir para um livro desse, fazer uma tradução? Você acha que... No Brasil tem muitos livros já falando sobre o autismo, e tem muitas pediatras específicas para autista, muitas nutricionistas focalizadas com foco na nutrição para crianças com TEA e TDAH. Então hoje é uma questão de você encontrar uma fonte de informação segura para poder te dar uma direção. Pelo menos você saber, porque não são todas que vão ter a razão e nem todas que você está seguindo, que você está vendo, vai se aplicar para o teu filho. Que foi muito que eu precisei colocar na balança, essa parte. Que seria melhor para o seu filho, né? Exatamente, que é o que eu falo, até a conversa entre mães atípicas. O que é para o filho dela é para o filho dela, não se aplica para o meu. Cada criança teve seu momento para fala, cada criança teve seu momento para desfraude, cada criança tem alergias. Para cada método, eu tomei frentes que outras mães atípicas não tiveram, não tomaram. Mas para mim fez mais sentido. Quando eu comecei a descobrir sobre o autismo, e eu vi a importância do cérebro e intestino, comecei a mudar a parte de nutrição do meu filho. Procurei ter uma outra abordagem com os médicos pedindo os exames de alergia. Eu falei, mas espera aí, se ele tem alergia ao leite, ele pode ser alérgico a outras coisas. Eu quero fazer um panorama das vitaminas dele, porque eu também soube que o autista tem um problema muito grande, muito sério, quanto à absorção das vitaminas e minerais dentro do nosso corpo. Por isso da importância da suplementação nutricional. É você estar acompanhada de uma nutricionista. Então também foi mais uma abordagem de novo com o pediatra. Criar essa responsabilidade, criar esse relacionamento junto com o pediatra, independente da opinião dele, é muito importante.
A pediatra do meu filho, ela é romena. Ela está aqui nos Estados Unidos há uns 30 anos, acredito, 19 anos. Ela às vezes comenta comigo, eu vou te atender, eu vou atender o seu pedido porque eu entendo tua medicina, que o Brasil segue a medicina romana, que é a mesma medicina romena. Porém, se eu seguir o que diz o CDC, se eu seguir o que diz a medicina americana, não concordaria. É diferente. É diferente. Então, é por isso que você precisa ter essa confiança, procurar o pediatra que vem junto com você nessa batalha, que vem junto com você nesse intuito de te ajudar no que você precisa. De acolha na tua causa, né? Porque não é fácil você chegar, pelo menos aqui na América, no Brasil, você não precisa ter essa carta de referência, como eu comentei, você não precisa procurar ter uma carta de referência para ir num gastro. No Brasil, não, você marca o gastro, você marca quem você precisar, independente das solicitações. O que eu acho muito legal. Que eu até cheguei a cogitar a ideia de ir para o Brasil para poder passar nos médicos lá, porque eu teria livre acesso às consultas que eu procuraria. Porém, estando aqui, eu precisaria de traduções para então conseguir os tratamentos. Eu falei, não, eu vou mudar meu caminho. Eu preciso conseguir aqui as informações, eu preciso construir minha rede de médicos aqui. Por isso que eu acho que essa é a vantagem principal do Brasil. E que o Brasil vem desenvolvendo muito mais, abrindo mais caminhos para o TEA, para as mães, nessa jornada. Mas aqui as mães, se elas se empenharem nessa causa, também elas vão ter acesso, né, Thaís? Porque muitas talvez não possam até ir no Brasil e não tenham acesso a não ser o online. Então, e tem o online, é claro, né, que as mães também podem usar esse benefício que nós temos agora, uma consulta do Brasil online. Né, que eu mesmo precisei de uma consulta para minha filha, eu fiz online. Então, eu acho que as mães não podem desistir de forma alguma. Né? O principal é buscar rede de apoio na parte de medicina. A gente fala muito de rede de apoio, de suporte, de família, mas é um contexto, é um todo que você precisa ter, que você precisa procurar, que você precisa se informar para ir atrás para poder ajudar seu filho. E depois, Thaís, de todo esse diagnóstico, de todo esse tratamento que você iniciou com ele com 18 meses, é isso? Na verdade, ele começou a fono e ocupacional com 20, quase, já estava na metade 2 anos e meio que ele começou a ter. Que aí eu conheci o tal do Early Steps. Aqui nos Estados Unidos existe esse apoio do governo, que você vai ter serviços que vão te apoiar para você ter rápido um diagnóstico. Porque você ter o diagnóstico te abre portas. Eu até comentei com vocês anteriormente, durante todo esse processo que eu via do meu filho, dos 20 meses até os 25 meses, 2 anos e meio, eu vi uma estrada. Eu estava em uma, mas eu via a estrada das portas abertas de tudo que precisava, de tudo. Você só não achava o acesso para ela. Eu não achava, eu andava paralelo, eu mudava de faixa, eu não achava a saída. Por sorte que essas informações foram chegando. O Early Steps você não precisa esperar o teu filho ter os 2 anos. Eu soube muito tarde, mas ainda consegui ter o serviço. E foi maravilhoso. Mas você, a qualquer momento que você desconfie que teu filho está com algum tipo de atraso, que seu coração bate mais forte, que te traga uma angústia,
de que algo está não fazendo bem para ele, esse silêncio, essa mudança, ouça seu coração, procure buscar ajuda para o teu filho. Nós temos um presente enorme que Deus deu para a gente. É uma missão linda, de prova de amor, que a gente vai estar executando todos os dias o amor da nossa vida. Todos os dias. Formas de amor diferentes, que é o que Cristo pregou para nós. Então, isso que é o mais importante de termos em mente. E depois desse tempo, que foi 2 anos e meio. Isso. Eu ainda não tinha diagnóstico. Ah, você não tinha? Ainda não. Oh. Ainda não. Porque comecei a ter os médicos, ainda tive uma discussão ainda mais com o pediatra, que o pediatra falava para mim que era natural, em alguns atrasos, e eu falei, não, vamos procurar uma aba. Eu quero uma terapia aba, eu quero passar por um médico de desenvolvimento. Aqui nos Estados Unidos, o médico que vai te dar o diagnóstico é o pediatra de desenvolvimento. Não é o neurologista, como é no Brasil, ou uma psiquiatra, que eu acredito que lá também dá o diagnóstico. Aqui é diferente. E a consulta com esses especialistas se toma bem. 6 meses de espera. Então, eu fui ter o diagnóstico do meu filho, ele já estava para quase completar 3 anos. E para mim foi maravilhoso ter ali, certo, a resposta de tudo que você estava buscando. Exatamente. Como mãe, né? Exatamente. A sua intuição de mãe já estava te falando. Eu preciso descobrir. Exato, que não era uma loucura, não era uma superproteção, que não era uma criança pós-pandemia. Não era nada daquilo. Tudo aquilo que te falavam, que a sua intuição de mãe dizia que não era aquilo. Exato. Eu fiquei... Foi chocante ter ali, porque a gente fica pensando, nossa, meu filho vai carregar isso pro resto da vida. Isso vai estar nos arquivos dele, que uma criança com desabilidade, como eles chamam aqui. Eu fiquei tocada o final de semana inteiro pensando naquilo, mas eu falei, não, diagnóstico não é destino. E o que eu tenho agora é buscar todos os direitos do meu filho, o que ele pode ter. Ele pode ter todos esses serviços que listei e eu vou começar a correr atrás. Então, chegou segunda-feira, pós-diagnóstico, comecei a listar todos os médicos que eu precisava ver, tudo que eu precisava procurar para ele. E isso também, e passar para plano de saúde, passar para as terapeutas, para as clínicas, porque eu fechei, né, o processo. Para elas ali, tendo o diagnóstico, também isso já faz uma grande diferença, né, no tratamento, né, no acompanhamento. Tem muda-se os goals. Muda-se, né? Elas dão, ok, então é esse o diagnóstico, então vamos fazer esse tipo de tratamento. O que foi ótimo também. Então você diz para as mamães que elas não tenham medo do diagnóstico, né? Não, eu acho que é um fundamental para que o filho tenha um desenvolvimento total, com um acompanhamento melhor, total, mais qualidade. Foi a saída, chegou, peguei a estrada certa. E graças a Deus estou nessa estrada, porque ficou muito mais fácil conseguir serviço de aba na sequência, com mais rapidez. Tem serviços que você consegue com o diagnóstico que com o diagnóstico o plano de saúde tem que te dar. Não tem como negar. E o seu filho, Thaís, como ele está hoje, depois de você ter recebido o diagnóstico, achado
tudo que fosse necessário para dar o apoio para o seu filho, tanto emocional como na parte de alimentação. E você, quanto mãe, que lutou por isso, né? E qual é a sua vitória hoje, né? Porque já está bem grande a sua vitória. Vai ser maior ainda, né? Mas já... Foi... Meus estudos não pararam, né? Eu aprendi mais coisas depois disso e participei de um seminário que teve aqui em Orlando, de uma médica que está nos Estados Unidos, que ela é especialista em TDAH. E ela, nossa, aquilo foi uma virada de chave. Ela é especialista em TDAH? Em TEA. O nome dela é doutora Tiele. Ela é referência. Ela é maravilhosa. E ela esteve aqui nos Estados Unidos num seminário que foi um divisor de águas para mim. Porque o que eu aprendi ali com ela foi meus novos goals. Eu lembro que eu até fiz um plano, depois que eu tive o diagnóstico, eu montei todo um plano para o meu filho. Eu tenho esses papéis até hoje. Depois que eu tive essa apresentação dela, montei um outro plano de ação para o meu filho, outro processo, outro organograma. E mudou. Passei o final de semana mudando. E você vê uma mãe sorrindo com o diagnóstico de um filho autista. Sim. Então, o que você está falando e diz para as mães, nós, quanto mães com diagnóstico, nós podemos sorrir. Sim, né? Claro. E coloca no papel tudo que você precisa. Mantenha seus planos, mantenha suas frustrações, suas preocupações, suas vitórias. Coloque tudo em papel, não deixe para dentro. Não coloque isso só para você. Quando você monta, fica mais fácil. Quando eu vi que ela falou, tira o glúten inflamatório para criança alérgica. Aí eu falei, nossa, e eu dando glúten pro meu filho. Não façam mais comida com Tefal, panela Tefal, tem muita toxinas, tem muito material pesado, não é legal. Pesado. Não é legal. Saí de lá também, fiz a nova listinha, mudei as panelas. Eu mudei as panelas e cortei o glúten do meu filho. O meu filho falou, um mês depois que eu fiz isso, ele falou uma palavra. Meu Deus! Uma palavra. Que informação as mães estão tendo agora em um mês. Apenas a mudança do glúten e as panelas. O leite eu já respeitava, porque era o conhecido. Né? Tudo base em conhecimento. Foi o primeiro marco de mudança do meu filho. Foi ter tirado o glúten e ter feito as panelas aí de aço inox. Se tem a ver ou não, mas enfim, ajudou. Você tem certeza que foi mais uma informação que te ajudou, né? Foi, aprendi, porque eu tinha até receio, eu falei, nossa, vai grudar, eu vou ter que lavar, esfregar essas panelas, só que não é o fim do mundo, elas não são difíceis. Deixa elas lá. O mais importante é o bem-estar do seu filho, né? Aí depois, no final daquele ano, eu fiz alguns meses depois, eu fiz mais um exame de sangue no meu filho e foi detectado a intolerância ao ovo. Então o leite era um percentual, todos os percentuais dele de alergia, quanto do leite quanto do ovo, eram baixas, porém inflamatórias. O autista, o corpo do autista funciona, o intestino é o principal, é o segundo cérebro do autista. Então se você não cuida bem do intestino, da alimentação do autista, você não está regulando correto. Mas é de todos nós, viu, Thaís? O nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Todos nós temos que cuidar dessa parte. É muito importante. As pessoas não têm informação sobre isso, mas é muito importante cuidar. Eu acho que para mim eu sempre comi muito bem. Então, sempre a gente ouve, você é o que você come e blá blá blá.
Mas são coisas que pra gente não faz tanto sentido quando a gente vê de fato a importância da dependência do ser humano na alimentação. Porque também quando eu comecei a ver que ele tinha alergia ao ovo, eu dava ovo para ele quase todo dia. Eu adoro ovo. Ele também gostava, desde pequeno ele comia muito ovo mexido, fazia o bolo e tudo mais. Nossa, a reação dele é muito, ele tem um pouco de dor na barriga, você consegue notar nas fezes, mas você não vê que é uma coisa que instantânea, igual tem crianças alérgicas que eu conheço que come um ovo, já a hora vomita, não é uma, não é duas. A dele já é mais silenciosa. Só que é a inflamação que fica dentro do corpo que não ajuda ele a juntar os neurônios, não ajuda ele a conectar-se com o mundo, não ajuda ele a se conectar. Mas você vê, Thaís, é uma coisa muito interessante, que nós não tínhamos essa informação. Hoje, graças a Deus, a internet, a gente tem muita informação, né? Que uma alimentação atinge até o nosso emocional. Total. E não só isso, que agora eu quero entrar nessa, já que estamos falando de a parte nutricional, a importância o problema do autista é a seletividade alimentar. Tem muitas mães que sofrem demais isso. A criança não come, a criança só come aquilo. Por isso da importância de suplementar, por isso da importância de você ter a nutricionista te acompanhando com as receitas. E para o seu filho, o que você suplementou, que você comentou? Vitaminas, foram vitaminas. Passei por uma nutricionista, a gente formulava no Brasil, mandava para cá, mas hoje tem médicos que também você pode procurar. E meu filho até então, nem balinha ele comia. Agora, faz alguns meses atrás que ele tá comendo balinha, aquelas balinhas gummies do ursinho, que ele agora consegue comer, passou a barreira. Agora, todas as suplementações que eu tenho para meu filho é com essas balinhas, porque também não ingere cápsula. Foi-se trabalhado muito com ocupacional, essa parte de seletividade alimentar. Foi-se trabalhado muito para ele também conseguir engolir cápsula. Não é o momento dele ainda. Eu busquei alternativa. Agora o líquido ele toma, mas é o mais ruim, ele toma. Mas é o líquido. Só que algumas vitaminas, quando a gente ingere pela boca, quando chega no estômago, você já perdeu a potência dela. Por isso da importância de você tomar em cápsula. Para ela atingir e não passar pelos sucos gástricos e todo o processo de até chegar no intestino e espalhar para o corpo, ela chegar com o propósito que ela tem, na medida, na quantidade que ela precisa. Então, por isso que para mim, a dificuldade de suplementar meu filho, e é um desafio até hoje, até ele tomar as cápsulas, ele ter essa dosagem que ele precisa. Eu também não posso ir além do que o que se pede no produto para você dar mais. Tem que respeitar. Então, o que ele recebe hoje, graças a estar comendo essas balinhas, eu estou conseguindo atingir que chega um percentual de vitamínico para o organismo dele. E isso também já fez uma grande mudança. Ele está muito mais tranquilo, ele está muito mais calmo, ele te ouve mais, ele corresponde mais às transições. Coisa que antes ele estava tomando uma suplementação, e muito cuidado também com as suplementações, porque algumas vitaminas aumentam o estímulo, desregulam algumas coisas que não estão corretas. Então, o mais importante é ter um bom acompanhamento também com a nutricionista, né? Para que ela possa direcionar as vitaminas bem adequadas para aquele quadro, né? Sim, e tem muitas nutricionistas que gostam muito de aumentar muitos níveis de vitaminas no autista.
Só que para mim, no meu caso, desregulou demais meu filho. Desregulou demais. Até que eu tomei a decisão, eu própria, de tirar a parte vitamínica ali. E no que eu tirei... Porque você, com a sua intuição de mãe, achou que poderia estar... Você tem que conhecer teu filho, o mais importante, você é a advogada do seu filho. Você será a voz do teu filho. Porque não vai falar. O autista não sente dor, ele não vai falar a dor que ele sente. Ele não vai ter uma conversa com você do que está acontecendo com ele. As expressões deles é diferentes, então você vai ter que sempre achar. Você vai virar num achismo que você vai aplicar, e no que você vai aplicar você vai ver o resultado, e seu caminho são vários. Não é que aquele caminho deu errado que você vai desistir, não, vai ter o próximo. Tirei a B12 do meu filho. Tirei a B12 do meu filho, porque ele estava agitado demais. Tirei a B6, não, vamos reduzir. Então, assim, eu vou fazer um exame agora nele para ver os níveis, mas tudo indica que o que eu estava suplementando estava demais. Então, tomei uma outra frente. Mesmo assim, você tomou a decisão, mas você tem sempre alguém acompanhando, né? Você não... Comuniquei a nutricionista que estou tirando, porque não está dando certo. E na escola, Thaís, como que foi depois que agora ele já está no kindergarten? Ele vai agora. O nascimento dele precisou fazer mais um ano do prézinho, do pre-K, para então ir para o kindergarten. O importante dessa transição, que eu gostei muito desse serviço do Early Steps, é que eles te direcionam para a escola pública. Existe um programa dentro dos Estados Unidos que se chama ESE, no qual eles te preparam. São crianças com ou sem diagnóstico, mas com qualquer desabilidade. E a escola pública. Então, para mim, foi uma felicidade ter encontrado esse Early Steps, justamente porque eu ia colocar meu filho onde ele tinha que estar, numa classe onde ele seria incluído e seria respeitado. E o mais, querendo ou não, além do principal, do respeito que ele ia ter, não ia estar pagando por pessoas ali que não estão nem aí com o seu filho. Que não tem nem a preparação. Eles não têm preparação para essa situação, né, Thaís? Também, mas também tem muito daycare ruim aqui na América, né? A gente ouve muitos relatos. Então tem que tomar muito cuidado para onde você está colocando seu filho. Então, nessa escola pública, vão te dando todo o direcionamento. Você consegue uma avaliação, são dias de avaliações que eles fazem. Você vai na rede do condado, passa por um monte de profissionais, terapeutas, socióloga, fono, ocupacional, que testam ele e criam o que eles chamam de IEP. Com esse documento, é o documento que vai acompanhar todo o seu filho nesse processo de acompanhamento acadêmico, das necessidades dele, os goals que ele tem. Então isso é muito legal, porque são pessoas que vão estar ali sabendo a dificuldade do teu filho e vão trabalhar em pró daquilo. Não é achismo. Eles têm o diagnóstico, eles têm um acompanhamento de acordo. É o IEP. E isso vai sendo constante a revisão, constante a melhora. Constante você vai vendo, atingindo os objetivos e vai acompanhando. E é muito interessante porque com isso as professoras sabem como lidar. O que a tal criança precisa. E cada um daquela classe vai ter o seu.
é o mais importante, porque serão respeitados de formas individualizadas. E como você tá como mãe agora que ele vai pro kindergarten? Agora eu tô... Porque já tá chegando, né? Eu tô bastante aflita, normal, porque é uma virada de jogo agora, né? Ele vai precisar sentar, é um novo desafio. Ficar sentado numa cadeira. Está iniciando seu processo acadêmico. Mas mediante toda essa sua busca, essa sua batalha, né? Porque é uma batalha como uma mãe atípica. Toda essa sua conquista, né? Que graças a Deus, né? Você como mãe, você conseguiu. Foi uma conquista sua para o seu filho, né? Você acha que ele vai enfrentar isso bem melhor do que se você não tivesse buscado nenhum conhecimento, né? Com certeza. E eu também já estou antecipando aí com as férias dele escolar, vai ser 100% ABA. Explica para nós. ABA é uma terapia comportamental. E elas são ótimas porque elas envolvem elas trabalham a parte motora, a parte cognitiva da criança e a parte comportamental. Isso nas férias também? Essa é uma terapia que ele já tem hoje. Ah, ele já tem. E essa é uma terapia muito boa. Por isso da procura de uma boa aba, porque essa aba é a que vai fazer a virada de chave na tua criança. E é que você vai ver todo o seu trabalho como mãe, né? Sim. Os profissionais também que te acompanharam até hoje. Vai ver, através da aba, um resultado, né? Sim, a gente vai começar a trabalhar e preparar o meu filho para a escola. Faremos atividades, elas vão trabalhar em atividades de como que será a rotina para ele nessa nova etapa da vida dele. E eu fiquei muito feliz de que, e também já antecipei a minha solicitação, porque hoje ele vai 2 vezes na semana na aba, na clínica. Com as férias ele vai estar indo todos os dias, então eu preciso já salvar o espaço para ele, ter uma terapia para ele, você sempre planejar adiante que as coisas que você vai precisar, o que vai acontecer é uma grande organização que você faz para o teu filho. Mas eu vou te fazer uma pergunta, Thaís. As mães que estão aqui, muitas mães têm uma jornada, né? Tem mais filhos. O que você diria para elas? Porque você buscou para o teu filho toda essa organização, mas tem mães que têm mais que um filho, né? Tem um autista e pode não ter mais 2 filhos que não são autistas. Como ela se organizar mediante tudo isso, né? Você teria alguma, assim, palavra para essa mãe atípica, né? Com tantos desafios, né? Eu acho que tem tanta beleza que as mães que têm um filho autista quando tem irmãos. Hoje eu converso com tantas outras mães que têm os filhos autistas se desenvolveram mais rápido com irmãos. Falaram mais rápido com irmãos. Tiveram desafios que meu filho carrega ainda hoje, mas as delas não. Porque essa irmandade ajuda demais. O copiar e colar, o estar ali presente, o suporte emocional. Então, no caso, você daria, como você não teve esse suporte... Ele é dependente totalmente de mim. Então para essas mães seria, então, muito mais fácil, né? Eu acho nesse sentido. Elas integram a família inteira na situação. Que sim, porque existe Deus no meio também. A gente está falando de uma coisa muito mais acima de todos nós. É muito divino. Então, você ter organização, acho que é a base de tudo, independente se você é mãe atípica ou não. Eu acho que é o principal. Você só precisa tomar um pouco mais de atenção de você planejar as coisas para o teu filho. Né? As mães que não são atípicas, elas estão preocupadas já agora no summer camp, estão procurando atividades para os filhos.
minha realidade não é essa. Procurar um summer camp. Conta pra nós qual é a sua. O meu desafio era ter uma vaga, ter uma terapia, ter uma pessoa, um terapeuta, dentro da clínica que pudesse ter meu filho agora nas férias. Então eu já fui perguntando, falando, montando meus planos com a supervisora da clínica sobre as minhas vontades, o que eu esperava ali para ele, pro plano do meu filho. Então assim, ela falou, não, vamos com certeza ter uma terapeuta pro teu filho. Hoje é 2 vezes, a partir de junho serão 5 vezes na semana. Então são outras preocupações. Um caminho é esse para a mãe atípica e a mãe, seguimos os mesmos, só que são nomes diferentes. Uma procura Summer Camp, a outra procura uma aba, por exemplo, ou seja uma aba, ter uma terapia aba dentro de casa, ou ter uma terapia aba numa clínica, enfim, são 2 atividades similares, né? Tem que buscar para ajudar o teu filho na ocupação dele dessas longas férias nos Estados Unidos. Thaís, linda a sua história, viu? Obrigada. Nós estamos muito felizes de poder estar aqui conversando com você, essa conversa tão saudável para nós que somos mães, né? Que não temos, né? Eu não tenho uma filha atípica, mas eu acho que para todas as mães que vai estar assistindo isso, aquelas que talvez nem saibam que tem um filho, porque muitas das vezes nós prestamos um pouco de atenção. Eu sou uma TDAH, descobri tem pouco tempo, né? E hoje, né, buscando conhecimento, eu sei todo o sofrimento que é para uma pessoa quando ela não tem um diagnóstico. Sim. Todo o trajeto que ela passa. Exato. Sem um diagnóstico. Então, hoje em dia, nós temos muito mais como buscar conhecimento, né? Então, Thaís, você pode ter certeza que todas essas informações, onde ela chegar, vai ser muito bem-vinda. Amém. E você está muito de parabéns, viu? Que Deus te abençoe e continue assim, te iluminando cada vez mais, né? E eu tenho certeza que você ainda vai ser uma grande ajudadora para muitas mães atípicas. Obrigada. O importante é o recado que eu passo para todas as mães, é buscar os principais pilares, os pilares que somos, né? Amor, alimentação, suplementação, você ter a busca divina, ter um lugar que você seja, não perca a sua fé, o mais importante, porque nós temos uma missão linda, temos uma missão... Eu sempre falo, uma mãe de uma criança especial, ela foi escolhida, ela também é muito especial. Amém. Esse é o meu recado para todas as mães, e para não desistir, porque um dia vai ser diferente do outro. A gente não vai saber como que vai ser hoje, como eles vão estar hoje, mas viva um dia após o outro, não façam planos futuros, porque novamente diagnóstico não é destino. Nossos filhos podem ser médicos, nossos filhos podem ser advogados, podem ser engenheiros, podem ser um Elon Musk na vida, a gente não está sabendo, porque eles são extremamente especiais. Eles não vieram nesse mundo aqui para não trazer uma mensagem de amor maior que essa para todos nós, não só para os pais, mas para o mundo, enxergar o mundo de forma diferente. Enxergar como eles enxergam. E esse é o mais importante, é o recado que se diz, é o abril azul. O azul é a cor que tranquiliza, é por isso que é a cor do autista. Então é essa mensagem que eu passo. Gente, eu falei pra Thaís não chorar, tá? Mas eu não tô me segurando aqui. Graças a Deus não estou firme e forte. Eu choro toda vez que eu me emociono para falar do meu filho. Mas eu tô com tanta vontade de passar
essa tranquilidade para as mães, para não deixarem, de não se fecharem no mundo que não é só com você. Não é. Você começa a contar a sua história, vai ser igual de uma. E sempre não ter medo de falar. A cura vem pela fala. Então é bom ter sempre alguém que possa te ouvir sobre a tua dor, né, naquele momento. E procurar a pessoa certa para você ouvir. Exatamente. Porque algumas pessoas, eu já te indico, que não vão entender, não vão ter a empatia que você... Procure pessoas que seu coração diz, porque muitas vão dizer aquilo que você quer ouvir. E, se possível, sempre um profissional, né? Porque o profissional, ele já foi direcionado para aquilo, né? Ele buscou o conhecimento. Então, ele vai poder estar ali te acolhendo. Mesmo se você conversar com uma amiga, mas que ela seja também uma pessoa que também tenha algum conhecimento para que possa ali também te dar um acolhimento, como você falou, não o que ela queira ouvir. Realmente, qual o caminho tomar? Né? Qual o melhor caminho? Né? Sentir no coração, procurar o que a gente... Procurar mesmo pessoas que venham agregar. Pedir sempre... As minhas orações era sempre colocar pessoas certas no meu caminho. Sempre. E foram chegando. Em forma de terapia, numa conversa... E foram aparecendo, porque o caminho você não sabe. Ninguém sabe. A minha história foi a minha história, só que pode ser a história de tantas outras. E a dificuldade que foi para uma não foi para outra. As ações que eu tomo para o meu filho, muitas não tomam. Mas tá tudo bem. Ninguém é a dona da razão. Ninguém tá fazendo certo ou tá fazendo errado. Eu tenho certeza que cada mãe tá dando o seu melhor todo santo dia. Basta você ter a sua força interior de que tudo vai ficar bem. O que eles querem é isso. Eles querem a sua atenção, eles querem que você senta com eles no chão para brincar. É a atenção que eles querem todos os dias. Todos os dias o seu amor. Parabéns, Thaís. Bom, essa foi a história da Thaís, né? Eu espero que venha ajudar muitas mães. Tenho certeza, eu nem espero, eu tenho certeza que muitas mães de filhos, não só autistas, né? Como outros diagnósticos, né? Que tem vários, mas que as mães não desistam. Procure um diagnóstico para o seu filho. Se a tua intuição está dizendo que ali existe alguma dificuldade diferente, procure, não deixe de ter um diagnóstico de um profissional. E assim nós encerramos o podcast de hoje com o Abril Azul. Muito obrigada por vocês terem assistido, eu tenho certeza que vocês gostaram desse podcast de hoje, então compartilha, se inscreve nesse canal e envie para aquelas mães, mulheres, pais que vão precisar ouvir o testemunho e a história da Thaís.